A minha irmã faleceu no dia 16 de julho de 2022, aos 49 anos, em casa, de uma forma totalmente inesperada e repentina, pois não tinha nenhum problema de saúde, pelo quarenta e menos, nove, né? pelo menos nada aparente, né? Ela era católica, catequista, ministra de Eucaristia, uma pessoa amorosa, alegre e de bem com a vida, cheia de planos. E eu retomei os estudos da doutrina espírita após esse acontecimento, depois de muitos anos afastada. Os estudos têm me ajudado bastante, mas mesmo assim está sendo muito difícil lidar com essa separação brusca. Mais ou menos cerca de 12 dias após o falecimento da minha irmã, eu tive um sonho com ela, muito rápido. Acho que menos de um minuto, pelo menos é isso que eu lembro. No sonho, ela estava com aparência mais jovem. Nos encontramos na casa da nossa mãe. Ela estava sentada no lugar de sempre, olhava para baixo e tivemos um pequeno diálogo em que ela me disse que já havia morrido e que tinha sido a coisa mais esquisita do mundo e que aconteceu duas vezes. Na cena eu percebi a presença de outras pessoas da família, já desencarnadas, como nosso pai, mas não vi ninguém com nitidez, apenas ela, minha irmã. Foi muito rápido e eu acordei. Aí vem a minha dúvida. O que ela quis dizer com aconteceu duas vezes? A história que você conta é uma história assim bastante curiosa, porque uma pessoa jovem, saudável, sem nenhuma perspectiva de desencarne, com uma vida no bem, uma vida tranquila, e de repente, puf, a pessoa desencarna. Então, realmente chama a atenção essa situação. Mas a doutrina espírita ela, ajuda muito a gente a enxergar que a desencarnação é como se fosse a gaiola que abre. Então, a gente não pode lamentar porque alguém ganhou liberdade. Como diz Kardec, imagine dois prisioneiros numa cela e, de repente, um recebe o alvará de soltura e vai embora e o outro fica. O que fica diz, fulano ganhou a liberdade, vai estar fora. Eu ainda não, mas ele já está fora. Então, a leitura que o Espiritismo faz sobre a morte é exatamente essa, a do prisioneiro que volta para a vida de liberdade. O evento que você conta sobre a sua irmã, ele dá essa sensação, meu Deus, mas por que isso aconteceu? Qual o motivo de tudo isso? A gente não sabe as histórias que nós trazemos de outras existências. E, de repente, uma desencarnação em plena juventude, ou pelo menos numa idade tão produtiva, pode ser, de repente, a grande lição que ela teve para essa existência. Aceitar partir. Aceitar deixar a vida, porque não é fácil. Você ter uma história e você aceitar que você deixou essa história. Eu lembro muito daquele filme Ghost, do outro lado da vida, em que o cara tinha acabado de casar com a Demi Moore e desencarna dentro de um assalto que acontece. Difícil aceitar-se morto, né? Difícil. Então, esses fenômenos, eles servem para a gente entender que nós não sabemos todas as coisas. Existe alguma razão pela qual Deus entendeu que era mais producente que sua irmã voltasse de retorno para o mundo espiritual, de onde todos nós viemos e que é o nosso local verdadeiro de origem. O sonho que você tem é plenamente razoável. 12 dias depois, encontra a sua irmã, ela ainda tentando entender o que havia acontecido, dizendo que havia desencarnado, contando que isso. Você não conseguir perceber as outras pessoas, em função do foco, a sensação de que o sonho demorou apenas um minuto, pode ter demorado mais, mas essas sensações também são interessantes. E aí você fala o ponto da sua pergunta. Aconteceu duas vezes. O que seria isso? Quando nós morremos, acontece dois fenômenos. Um é a morte física, o outro é aceitar a vida imortal. Existem muitos companheiros que desencarnam, mas não desenlaçam. Eles desencarnam, mas não aceitam a desencarnação.
Eles desencarnam, mas ainda continuam atrelados ao corpo, revoltados com a situação, querem voltar à vida física. Aquilo se transforma num transtorno para a vida deles. Meu Deus, como é sofrido imaginar a minha existência. Como assim? Eu tenho tantos planos, eu tenho tantas coisas para fazer. Eu não aceito a morte, eu não aceito. Então, experimenta a morte física, mas a alma não admite a desencarnação. Existem outros que admitem a desencarnação antes mesmo de estarem desencarnados. Já estão desenlaçados, já não têm tantos vínculos materiais, já não estão tão apegados às coisas da matéria. Quando a desencarnação vem, eles quase que prontamente se retiram para o local para onde vão. Eles não têm grandes laços aqui. Então, sua irmã fala de duas mortes. O que aconteceu? Um primeiro fenômeno é o golpe da perda do corpo físico. Meu Deus, como assim? Nossa! E o segundo é o aceitar-se do lado de lá. É o admitir que precisa seguir. É a conscientização do espírito de que ele não pertence mais a esse espaço. Trazendo a história do filme Ghost, do outro lado da vida, você enxerga nitidamente esses dois momentos no personagem. Quando acontece a desencarnação do assalto, ele desencarna, mas ele não se desembaraça da vida física. Não aceita a morte, não aceita a partida. Ele fica procurando pela moça, ele fica insistindo numa vida terrena como se ele não quisesse admitir que ele de fato morreu. E durante toda a história do filme, é essa transição dele desse estado de aceitar-se agora como o espírito que é. E isso só vai acontecer na cena final do filme, quando ele, enfim, se desembaraça dela e aceita que ele agora pertence ao mundo dos espíritos. É uma outra situação, é um outro patamar de consciência que nos advém quando eu aceito para mim mesmo. Sim, agora eu entendi. Eu tenho que viver uma nova vida. Não é só morrer fisicamente, é ingressar na vida espiritual, porque eu posso ficar nesse limbo, desencarna, mas não desenlaça, fica preso na crosta, preso no corpo, preso na vida terrena, sem conseguir desembaraçar-se. Então, tão importante como saber desembaraçar-se do corpo, do ponto de vista físico, para a morte, do ponto de vista orgânico, existe a questão da morte no nascimento de cada um de nós para a vida espiritual. O que sua irmã, de repente, quis lhe dizer é: eu não somente desencarnei, como aceitei que agora sou um espírito e tenho uma nova história.